Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para que abramos a palavra do Senhor no Salmo de número 78. Livro dos Salmos, Salmo de número 78. É um salmo bastante extenso, este salmo, e nós vamos lê-lo, mas à medida em que o formos expondo, para que a leitura possa ser a mais proveitosa possível, e assim, enquanto formos considerando partes específicas do salmo, nós vamos lendo as suas porções na medida em que tratarmos delas. Meus irmãos, hoje nós vamos receber mais um membro da comunidade pelo batismo. Vamos aplicar o selo da aliança a uma criança e dizer que esta pequena menina é herdeira das promessas, que ela é alguém que terá o privilégio de crescer no seio do corpo de Cristo, que ela tem o privilégio de ser educada nos caminhos do Senhor e que compete aos seus pais, que vão fazer promessas solenes diante de Deus, o dever de educar os seus filhos no caminho do Senhor. Ao mesmo tempo em que este é um privilégio, este momento também é uma lembrança de que dependemos única e exclusivamente do Senhor. Nenhum pai pode garantir o que vai acontecer com seus filhos. Não se trata de uma ciência exata. E se você tem filhos, você entende bem o que eu estou dizendo. A gente ensina, a gente repete, a gente fala, mas nós estamos lidando com seres humanos que são pecadores. E não seja a misericórdia de Deus sobre nós e sobre os nossos filhos, nenhum esforço humano terá sido bom o suficiente. Então, ao mesmo tempo em que os pais que apresentam os seus filhos ao batismo fazem votos, que eles fazem promessas de que vão criar os seus filhos no caminho do Senhor, que eles dizem que se empenharão em ensinar aos seus filhos as verdades da lei de Deus, eles estão ao mesmo tempo fazendo uma declaração: nós precisamos da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Se não for a bênção de Deus sobre nós, nenhum dos nossos esforços terá sido bom o suficiente. E quando a gente entende esse quadro, fica um pouco mais fácil de perceber porque o Salmo 78 é tão aplicável a uma situação como a desta manhã. Porque esta porção da Escritura nos ensina princípios que devem ser por nós considerados quando apresentamos os nossos filhos ao batismo. Afinal de contas, quando você lê o verso 3, você lê o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Será este um dos votos que reverendo Erle e sua esposa Lucélia farão diante do Senhor. Nós vamos ensinar a Adele a temer ao Senhor, nós vamos falar dos feitos do Senhor, nós vamos ensinar a palavra de Deus à nossa filha, nós vamos trazê-la à igreja, instruí-la nos caminhos da Sagrada Escritura. É o que o salmista está dizendo que faria aqui, contar às gerações seguintes o caminho do Senhor. Mas não parece que Asaf, o autor deste salmo, estava aplicando o sacramento do batismo a algum de seus filhos. Primeiro porque o batismo é uma instituição típica da nova aliança, do Novo Testamento. O sacramento de ingresso na comunidade pactual na antiga aliança era a circuncisão. E também porque nós não estamos vendo Asaf falar nada a respeito deste assunto. O propósito de Asaf, ao relatar estas coisas e contar um pouco do que Deus fez, é diferente. E agora nós conseguimos encontrar algumas pistas de por que este salmo foi escrito, em que ocasião este salmo foi escrito. É um salmo muito comprido, é um salmo de 72 versículos. Uma canção com uma letra bastante extensa, um hino com várias estrofes, e ele conta a história de Israel. Toda vez que alguém conta uma história muito comprida, há alguma lição importante a ser trazida.
E você já deve ter ouvido a história do moço que foi até o gabinete do pastor dizendo: pastor, discuti com a minha mulher e ela ficou histérica. E aí o pastor diz assim: não, minha filha, você quer dizer que ela ficou histérica, né? Não, ela ficou histórica mesmo. Ela lembrou de todas as brigas que a gente teve desde o começo do namoro. Desce um pouco disso às vezes, porque Asaf aqui, o autor do Salmo, não está discutindo a relação com a namorada ou com a esposa, mas ele está sendo histórico. Ele está buscando fatos na história do povo de Israel, desde a saída do Egito até os dias de Davi. E a gente consegue perceber isso quando lê algumas coisas. Vamos dar uma olhada, por exemplo, no verso 12. Deus fez prodígios na presença dos seus pais na terra do Egito. Você vê então que estamos lembrando por Asaf coisas que aconteceram desde a época da escravidão egípcia. Desde o tempo em que Deus libertou o povo de Israel, por volta do ano 1440 a.C. Porém, quando a gente vai até o verso 70, por exemplo, nós vemos que Asaf está falando a respeito de Davi, e dizendo que Deus escolheu Davi, o seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Isso significa, portanto, que Asaf resumiu cerca de 450 anos de história neste salmo. Ele ficou histórico mesmo. E ele quis contar história. Por quê? E aí a gente pode ter mais algumas indicações a respeito de por que Asaf estava sendo histórico. Primeira pergunta que nós podemos fazer, que vai nos ajudar a entender isso: quem era Asaf? E se você vai ao primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, você não precisa abrir agora, você verá que Asaf foi encarregado por Davi de liderar o cântico para Deus. Davi fez preparativos para a construção do templo, algo que o seu filho Salomão iria consumar. Davi construiu instrumentos musicais, Davi constituiu cantores, Davi constituiu levitas. E todas essas preparações faziam parte de um projeto de Davi de direcionar o povo para Deus. Saul, o rei antes de Davi, governou por 40 anos, mas foi rejeitado. E rejeitado porque Saul queria governar o povo, mas não estava preocupado em primeiro lugar em agradecer a Deus, e ele foi rejeitado. E a rejeição de Saul tinha a ver com isso. O profeta Samuel vai dizer a ele que ele foi rejeitado, porque em primeiro lugar ele estava preocupado com o seu governo, com as suas batalhas, com o seu progresso, com as suas conquistas como rei, e menos em obedecer a Deus. Davi não. Davi quer que o povo se volte para Deus. Davi quer que o povo cultue ao Senhor. E ele constitui Asaf para cânticos, para liderar a adoração do povo de Deus. Davi conquista a cidade de Jerusalém e traz a arca que estava encostada há anos, desprezada. Desde aquela época em que os filhos de Eli levaram a arca para a batalha contra os filisteus e perderam a arca. Talvez você se lembre do episódio, quando a notícia chega para o sacerdote Eli: Icabode, foi-se a glória de Israel. O sacerdote Eli cai de costas e morre. A sua nora tem um filho por conta das dores e do inconveniente daquela má notícia. A arca volta sozinha porque Deus se garante sozinho, mas desde então ela está meio que esquecida. Ela não ocupa um lugar central na vida do povo de Israel e Saul não se preocupa com isso. Mas quando Davi, um rei segundo o coração de Deus, assume o reinado, ele está preocupado com isso. Ele conquista a cidade de Jerusalém. Ele faz com que a arca seja trazida. Ele celebra este fato, dançando na presença do Senhor com grande festa, com grande pompa, e ele constitui Asaf para a adoração de Deus. Isso certamente foi um grande passo tomado por Davi, mas tinha gente que não estava gostando da história. Ainda havia uma certa divisão política no meio do povo de Israel. Tinha gente que dizia assim: ele não é descendente de Saul e nós preferimos os descendentes de Saul. Se você depois examina com mais cuidado o livro dos reis e examina com mais cuidado os livros de Samuel, você perceberá que houve uma grande resistência para que Davi se tornasse o rei de Israel. Durante 7 anos após a morte de Saul, Davi governou apenas a tribo de Judá, enquanto um filho de Saul chamado Isbosete governou as outras 11 tribos
encabeçadas pela tribo de Efraim, a mais forte, a mais preponderante das 11 tribos restantes. E havia uma certa rivalidade entre as 11 tribos lideradas e encabeçadas por Efraim, governadas pela descendência de Saul, e a tribo de Judá, liderada por Davi. Até que 7 anos depois, Davi consegue unificar as 12 tribos, governar as 12 tribos. E o seu ato inicial é conquistar Jerusalém, trazer a arca, constituir Asaf para louvar a Deus. Vamos cantar ao Senhor. E é nessa hora que Asaf fica histórico. É nessa hora que Asaf vai dizer assim: vamos prestar atenção ao que Deus tem feito na história do seu povo. Deus não escolheu a tribo de Efraim, aquela tribo que liderava a resistência a Davi. Deus não escolheu a tribo de Efraim, aquela tribo que está prestando apoio a Isbosete e aos descendentes de Saul. Não! Deus escolheu Davi para ser o seu rei. Esse rei que me constituiu como cantor para escrever canções e para louvar o nome do Senhor com os instrumentos musicais. Deus quer a dinastia de Davi. E é por isso que, se você olha para o Salmo, no verso 9, você verá que Asaf começa a falar: os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Ele não fala muito sobre outras tribos ao longo do Salmo, mas ele faz questão de dar essa nota negativa sobre a tribo de Efraim. Mas lá no finalzinho do Salmo, lá no verso 67, é dito: o Senhor rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Então você percebe que do verso 9 até o verso 67 há uma moldura aqui. Gente, vamos olhar para a história, nos convida Asaf. Não é Efraim, não. Deus escolheu outro para liderar o seu povo. Quem foi que Deus escolheu? Lá no fim do Salmo a gente vê, verso 68. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus, e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, a sua herança. Então, resumindo o que eu disse até aqui. Asaf, o cantor-chefe, constituído por Davi, para louvar a Deus. Nessa atitude importante de um rei segundo o coração de Deus, que se preocupou em unir o povo em torno do Senhor e não em torno da sua pessoa, que se preocupou em proteger a fé dos israelitas antes de proteger o seu próprio reinado, como tentou Saul. Davi constitui Asaf e Asaf diz: prestemos atenção. Deus quer que Davi seja o rei. Deus escolheu aquele pastor de ovelhas. E vamos olhar para a história para aprender lições e não sermos rebeldes como foram os nossos irmãos do passado. Vamos olhar para a direção de Deus conforme o Senhor estabeleceu por meio de Davi. A maneira como Asaf vai fazer isso é histórica. E ele então diz assim, lá no verso 1: escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Você sabe o que é uma parábola? Não aquela história que Jesus contava, mas a parábola mesmo. Lembra da equação do 2º grau, lá na 7ª série, que hoje chama 8º ano? ax2 menos bx mais c igual a 0, x' menos b sobre 2a, x2' menos delta sobre 4a. Lembra daquelas coisas? Se tiver algum professor de matemática e eu errei alguma coisa, me perdoe, eu esqueci os detalhes. Mas quando a gente colocava aquilo no gráfico, como é que era o gráfico de uma parábola, você lembra? Era uma curva assim, não era? Parábola é isso. Por isso que a antena parabólica, ela é curva. A parábola, ela é uma espécie de curva que tem um lado em oposição ao outro. E quando Asaf está dizendo assim, eu vou falar parábolas, ele está dizendo, eu vou pegar um lado da nossa vida, que é a história, e vou colocar do outro lado da nossa vida, que é o presente. O que Asaf está dizendo é, eu vou contar coisas lá do tempo antigo, para você entender como é que você se comporta agora no tempo presente. Eu vou fazer uma parábola do antigo para o presente. Coloque uma coisa do lado da outra, e você vai entender como você deve se comportar agora. É isso que Asaf está dizendo. E aí ele diz, o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, nós vamos contar para as pessoas de hoje, para que elas aprendam e
Diz o texto, verso 5, Deus estabeleceu um testemunho, Ele instituiu uma lei em Israel, Ele ordenou a nossos pais que transmitíssemos essas coisas aos seus filhos. Por que Deus queria que a história, que as leis, que os princípios fossem transmitidos? Os próximos versos nos dão 3 justificativas. Veja que o verso 6 começa, a fim de que, o verso 7 começa com para que, e o verso 8 começa com e que. São 3 motivos. Por que Asaf está sendo histórico? Por que ele está fazendo uma parábola? Por que ele está contando realidades dos tempos antigos? Verso 6, para que a nova geração conheça a Deus. Verso 7, para que os filhos do povo de Israel pusessem em Deus a sua confiança. Verso 8, para que eles não fossem como seus pais, uma geração rebelde. Vocês precisam entender e crer que Deus está governando o seu povo por meio de Davi. Davi é o rei escolhido. Eu, cantor, nomeado por Davi, estou contando história e fazendo uma parábola, do jeito que Deus mandou que fizéssemos, para que vocês conhecessem a Deus, confiassem em Deus e não fossem rebeldes. E quando ele faz essa narrativa histórica, esse resgate histórico, ele não faz isso de maneira ingênua, não. E nós não deveríamos fazer a mesma coisa. Nós não deveríamos olhar para esta manhã, quando teremos uma criança sendo apresentada ao batismo e dizendo, basta contar para a Adele o que foi que Deus fez. Basta ser fiel e transmitir tudo. Nós vamos dar conta do recado sozinhos. Não. Asaf não tem essa ilusão. Porque quando você vai ler a história que ele conta, você vai ver que, embora Deus tenha mandado que os mandamentos fossem transmitidos, que a história fosse ensinada, o que Israel fez foi viver fracasso atrás de fracasso. Deus não mandou que contassem tudo? Mandou. A história não chegou até Asaf? Chegou. Isso significa que de Asaf até Davi, então, o povo conheceu a Deus, confiou e nunca se rebelou? Foi assim que aconteceu a história? O povo foi ótimo? Não. E quando a gente lê o Salmo, a gente percebe. Veja, por exemplo, o verso 11. Eles se esqueceram das obras de Deus. Veja, por exemplo, o verso 42. Eles não se lembraram do poder de Deus. Mostrando, portanto, que uma geração que teve o privilégio de ouvir as verdades de Deus para conhecê-lo, acabou que se esqueceu, acabou que não se lembrou. Quando a gente vê o verso 7 que diz que aqueles que ouvissem a palavra de Deus colocariam em Deus a sua confiança, e a gente vai ler o restante do Salmo, a gente vê que no verso 23 é dito, eles não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. A gente lê o verso 32 e diz, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. O povo ouviu, mas não conheceu a Deus de maneira íntima, se esqueceu, deixou passar, não se relacionou com Deus. O povo ouviu, mas não confiou em Deus, não creu nas maravilhas que Deus exibiu. O povo ouviu, diz o verso 8, mas em vez de deixar de ser uma geração rebelde, se rebelou. Eu leio na segunda parte do verso 17 que eles se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Eu leio no verso 40 que muitas vezes eles se rebelaram contra Deus no deserto. Então, quem está falando com o povo não é alguém otimista, iludido. O Asaf que está dizendo, povo meu, precisamos seguir a Davi, vamos olhar para a história, não é um homem que diz assim, façam isso e está tudo bem. Façam isso, que vai dar tudo certo. Basta olhar para a história. Fizemos o correto e não tivemos problema algum. Não. Esse homem não é ingênuo. Esse homem conhece a profundidade do dano que o pecado causou na história do povo de Israel. Esse homem sabe o quanto o povo de Deus carece da ação de Deus em sua vida. E é por isso, inclusive, que depois de dizer o que os nossos pais nos contaram, eu vou contar para vocês. Nós temos que contar para a próxima geração. Eles precisam conhecer a Deus. Eles precisam confiar em Deus. Eles não devem se rebelar contra Deus. E eu vou contar para vocês a história. A história que ele conta é exatamente de rebeldia, desobediência e falta de confiança. E ele conta essa história em 2 grandes unidades.
A primeira vai até o verso 39. E quando você olha essa primeira unidade que começa no versículo 9, falando dos filhos de Efraim, que fugiram no dia do combate, que diz no verso 11 que eles se esqueceram das obras de Deus, no verso 17 que eles se rebelaram, no verso 22 que eles não confiaram, no verso 32 que eles não creram, no verso 37 que eles não foram fiéis à aliança. O verso 38 é maravilhoso. O verso 38 é maravilhoso. Ele, porém, Deus, porém, é misericordioso. Deus perdoa a iniquidade. Ele não destrói. Antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Ele se lembra de que os israelitas são carne, um vento que passa e já não volta. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Asaf está lembrando a história. Asaf está dizendo, precisamos ensinar os nossos filhos, precisamos contar as maravilhas do Senhor. Eles têm que conhecer a Deus, obedecer a Deus, confiar em Deus. Mas nós não vemos isso nem na nossa própria história, porque nós somos rebeldes. Mas Deus é misericordioso. Aleluia! Deus é fiel, ainda que nós sejamos infiéis. E ele conta isso numa primeira estrofe que vai até o verso de número 39. E no verso de número 40 ele começa de novo. Você já viu alguém que contou a história uma vez e não achou suficiente? Começou desde o começo outra vez? Mulheres históricas, ou Asaf histórico, ou homens históricos também, né? Para não parecer aqui que eu estou puxando a sardinha só para um lado. Quando a gente está histórico assim, a gente fala de novo. E ele começa no verso 40, quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto? Aí você fala, uai, começou tudo de novo. Ele começou a falar outra vez a história do começo até o fim. E vai do deserto até chegar em Davi. E lá no verso 67, como eu já lhe disse, Asaf se lembra que Deus não escolheu a tribo de Efraim, mas escolheu Davi. E essa escolha de Deus por Davi é um ato de misericórdia para com o seu povo. Quando Deus dá ao seu povo um rei que está mais preocupado em levar o povo para Deus do que em garantir o seu reinado, é aí que o povo prospera. Por que que o povo não foi bem sob a liderança de Saul? Porque Saul pensava no seu próprio reino. Por que o povo foi bem sob a liderança de Davi? Porque Davi pensava no reino de Deus. E se você é brasileiro, você sabe bem o que eu estou falando. O que está acontecendo com o nosso país? Os nossos políticos estão pensando em si mesmos. Cada um está puxando a brasa para a sua sardinha e ninguém está preocupado com o povo. A tal ponto que nós nem sabemos o que vai acontecer com a nossa nação nos próximos meses. Quando o governante é dado por Deus e pensa em Deus em primeiro lugar e age em benefício do seu povo, este é um grande ato de misericórdia de Deus para com a nação. E é disso que Asaf está falando. Sabe por que nós não afundamos Israel, diria Asaf, o cantor nomeado por Davi? Porque Deus é misericordioso. E não porque nós estamos sendo muito bem sucedidos em fazer o nosso papel e em contar para os nossos filhos, e os nossos filhos estão indo muito bem, obrigado. Não. Estamos chegando lá porque Deus é misericordioso. E nessa segunda vez em que Asaf conta a história, ele vai falar a respeito de uma tenda que foi rejeitada. É o verso 67. Você vai ver que Deus rejeitou a tenda de José. Tenda é uma palavra muito chave aqui. Porque a arca ficava, o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, ficava dentro de uma tenda que era chamada de tabernáculo. O tabernáculo era o lugar onde o povo oferecia sacrifícios a Deus. Mas, como eu já falei agora há pouco, na época de Saul o tabernáculo estava esquecido. Ficou na casa de Obed-Edom por 20 anos. E Saul não se preocupou em restaurar o tabernáculo. Davi sim, conquistou Jerusalém, comprou a eira de Araúna e falou, é aqui que vai ser construída uma casa para o Senhor. Davi estava preocupado com essas coisas. Mas o povo antes dele não. Você se lembra, eu também já mencionei agora há pouco, que os filhos de Eli pegaram a arca e levaram para o campo de batalha como que tentando pressionar Deus a lhes dar a vitória contra os filisteus, e a arca se foi embora. E depois os filisteus ainda vieram até Siló, onde Eli criou o profeta Samuel, e destruíram o tabernáculo que ali estava.
E há uma menção disso no verso 60, onde Asaf lembra que Deus abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada entre os homens. Veja, nos dias de Saul, onde é que Deus estava morando entre os homens de maneira pictórica, visível para o povo de Israel? Em lugar nenhum. A arca estava na casa de um homem. E é isso que indigna Davi quando ele diz: eu estou morando no palácio de cedro, e a arca do Senhor em tendas. E Davi toma providências para isso, e entre elas nomeia Asaf, e entre elas constitui instrumentos musicais, e Asaf está falando: vocês perceberam? Deus está sendo misericordioso com vocês, porque agora o rei se preocupa com Deus. Porque agora o rei nos dirige para Deus, e isso será a bênção de Deus sobre nós. Preparativos para a construção do templo. Mas não é o templo. É Deus. Aliás, quando a gente começa a entender o que é templo ao longo de toda a Bíblia, a gente percebe. Desde quando Moisés recebeu ordens para construir o tabernáculo, a palavra de Deus é assim lá em Êxodo 29. Vocês vão fazer uma tenda para que eu habite no meio do meu povo. E essa tenda foi largada, foi desprezada nos tempos de Eli, nos tempos de Saul, e agora ela estava sendo reconstruída, e alguém poderia dizer: agora vai ficar tudo bem, porque vamos ter uma tenda nova. Davi vai construir uma tenda nova. Não adiantou não. Sabe por quê? Porque pouco tempo depois, alguns séculos é verdade, mas a tenda que foi construída por Salomão, essa sim de alvenaria, com grande glória, com grande pompa, o que aconteceu com o templo de Salomão? Eu estou falando do verdadeiro, não do que tem no Brás. Ele foi destruído. Ele foi destruído. E o que aconteceu? A geração que veio depois de Davi falhou outra vez. A geração que veio depois de Davi esqueceu a história outra vez. E o tabernáculo de Deus entre os homens, o templo, foi destruído outra vez. E então você diz: e agora? Aí você aguarda as promessas que foram feitas a Davi por meio do Senhor. Deus chegou para Davi e falou assim: você quer construir uma casa para mim, Davi? Mas eu é que vou construir uma casa para você. A casa que Davi queria construir para Deus era um templo. A casa que Deus construiu para Davi era uma dinastia real, por meio da qual viria Jesus. Aquele de quem Apocalipse fala: eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Aquele de quem João fala: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Jesus falou: o tabernáculo sou eu. A bênção de Deus, habitar no meio de vocês, é muito mais do que aquela tenda que Moisés ergueu e que depois se perdeu no tempo, muito mais do que aquele templo que Salomão construiu e depois se perdeu no tempo, muito mais do que aquilo que Herodes reconstruiu e que depois foi novamente destruído. Jesus falou: pode destruir esse templo aí, em 3 dias eu reconstruo. Ele estava falando de quem? Quem era o templo? É Jesus. E essa é a maior prova da misericórdia de Deus para com pecadores. Nós vamos errar, nós vamos falhar, mas Deus não. O seu tabernáculo está entre nós. Ele escolheu Davi para governar, e da dinastia real de Davi ele trouxe um Messias que nos conduz em triunfo. Glórias a Deus. E quando a gente então começa a entender este salmo, a gente percebe. Um homem que queria defender a dinastia real de Davi, numa época em que as pessoas estavam mais inclinadas à dinastia de Saul, falou: olhem para a história. Deus tem sido fiel, nós somos infiéis. Contamos aos nossos filhos as maravilhas do Senhor, mas nós e nossos filhos falhamos. E não seja a misericórdia do Senhor sobre nós, nós não chegaremos a lugar nenhum. E agora Deus está sendo misericordioso. Ele nos deu um rei, o rei Davi, que está reerguendo um tabernáculo que ficou esquecido nos dias de Saul. Mas cuidado para não prestar atenção demais em Davi, porque o tabernáculo que o filho de Davi constrói vai cair de novo, e depois reerguem e ele cai outra vez. Mas Deus manda um tabernáculo que ninguém jamais destruirá, e esse tabernáculo é o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o evangelista Mateus
cita o Salmo 78 de Asaf e o aplica a Jesus. Você não precisa abrir agora, mas quando Jesus prega por meio de parábolas, Mateus diz assim: todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus enxergou que Jesus cumpriu aquilo que Asaf tinha dito. Mateus enxergou que Jesus é o tabernáculo de Deus entre os homens e que Jesus estava falando com o povo naqueles dias. Vocês precisam considerar as histórias que eu lhes conto e comparar com a vida de vocês. Do mesmo jeito que Asaf contou histórias do passado e convidava o povo a comparar com a sua vida. E nesse sentido eu cumpro o que Asaf profetizou, e eu cumpro a expectativa que o povo de Deus colocou na descendência real de Davi. Jesus é o cumprimento da promessa. É notório que a multidão que ouviu Jesus contando parábolas, o mesmo povo que ouviu Jesus, o tabernáculo de Deus entre os homens, também foi rebelde. E também o crucificou. E aquele tabernáculo, num certo sentido, ainda que provisório, também foi perdido por 3 dias por conta da corrupção e do pecado do povo. Mas Deus não falha. Mas os projetos de Deus não podem ser frustrados. E a multidão que se rebelou contra Jesus, ao ouvir da sua ressurreição, 50 dias depois em Pentecostes, quando Pedro prega e diz: esse Jesus que vocês rejeitaram, ele é a pedra angular de um edifício maravilhoso que Deus constrói, que é a sua igreja. Eles se arrependem e creem, e há grande milagre. Por quê? Porque apesar da nossa rebeldia, Deus é fiel. Quando nós entendemos essas verdades, meus irmãos, nós podemos nos aproximar do batismo de uma criança com a perspectiva correta. Nós não estamos aqui exigindo garantias de 2 super-heróis da fé, de que eles farão de tudo certo e corretamente o tempo todo e vão produzir uma super-heroína mirim da fé, que desde a classe Cordeirinhos de Jesus recitará os 66 livros da Bíblia, e vai se tornar presidente da Nacional da SAF com 19 anos de idade. Nós não temos essa ilusão. Nós estamos olhando para 2 pecadores, apresentando diante do Senhor mais uma pecadora. 2 irmãos nossos, mas que se rebelam contra Deus na natureza com a qual foram gerados, nasceram em pecado, opostos a Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, olhou para eles e resolveu salvá-los através do supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo, o descendente real de Davi, aquele que é o tabernáculo de Deus entre os homens, o tabernáculo que jamais será destruído. E eles estão se propondo a fazer o quê? O que Asaf fez. O que nós ouvimos, o que nós aprendemos, nós vamos contar aos nossos filhos, na esperança de que eles não se façam rebeldes, mas não porque contaremos direito a história, não porque o nosso filho vai ouvir muito bem, porque ele é muito especial, e sim porque Deus vai guiar o seu povo escolhido, soberanamente, misericordiosamente, conforme a sua vontade. É isso que nós somos. Nós somos a igreja de Deus, o edifício que Deus está construindo. E o que é que nós estamos fazendo hoje? Ouvindo história. Ouvindo a palavra de Deus sendo pregada. Por quê? Porque quem está contando vale muita coisa? Porque quem está ouvindo vale muita coisa? Não! Mas porque aquele que está construindo o seu povo é fiel. E apesar das minhas falhas como pregador e das suas como ouvinte, Deus vai nos levar a bom termo. Isso é o Evangelho, na boca de Asaf, na boca de Jesus Cristo. É o Evangelho sendo anunciado hoje, quando batizamos uma criança. Os nossos olhos, portanto, não estão na virtude dos pais. Não estão sequer na inocência da criança. Linda, ela é maravilhosa, ela é fofa, eu concordo com você, mas é uma pecadora. E ela carece da graça de Jesus como eu e você. E é para esse Jesus que Asaf apontou, que Davi apontou, que Mateus apontou, que nós olhamos agora. E é para ele que nós dirigimos as nossas orações. Que ele tenha misericórdia de mim e de você em nossa rebeldia. Que ele tenha misericórdia de reverendo Erle e Lucelle.
Que Ele os ajude a serem pais que de fato contam a história, que instruem os seus filhos no caminho do Senhor. Mas que eles, que nós, que todos saibamos, é a misericórdia do Senhor sobre nós, manifesta na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o tabernáculo de Deus entre os homens, que nos dá a certeza de que tudo aquilo que estamos fazendo aqui vai chegar a bom termo, porque Deus é tudo em todos. A Ele seja toda a glória hoje e eternamente. Amém.